Olá! Você sabe como utilizar a CIF? A situação de qualquer pessoa pode ser classificada pela CIF, independentemente da presença ou não de uma doença. A CIF é uma classificação com múltiplas finalidades elaborada para servir a várias disciplinas e setores diferentes. Esta classificação visa o suporte que melhor enquadre a necessidade do indivíduo, abrangendo também a disfunção em diferentes níveis, individual, institucional e social. O uso da CIF é obrigatório desde 2008 e pode identificar e descrever problemas de funcionalidade para dar suporte às intervenções necessárias e aos resultados desejados. Para isso, ela utiliza 3 princípios, que são: universalidade, que considera que a classificação não deve ser usada como um rótulo de pessoas com deficiência, mas como um meio de garantir direitos e oportunizar acesso igualitário de serviços para todos. Paridade e neutralidade etiológica, onde o foco na condição de saúde é deslocado para a funcionalidade, e a neutralidade, para medir aspectos positivos e negativos da funcionalidade e incapacidade. Como a CIF se classifica? A classificação é organizada da seguinte forma: a primeira parte trata da funcionalidade e incapacidade, inclui as funções do corpo, as estruturas do corpo e as atividades de participação, onde as ações e tarefas executadas por indivíduos são definidas como atividade, e o envolvimento em situações na vida diária é definido como participação. Na segunda parte estão os fatores contextuais, que incorporam fatores ambientais, sendo que o ambiente físico, social e a atitude na qual a pessoa vive interferem na sua funcionalidade. Quando um fator ambiental melhora o desempenho, ele é codificado como um facilitador. Quando ele o reduz, ele é codificado como uma barreira. E os fatores pessoais, embora ainda não estejam classificados na CIF. Cada componente é subdividido em domínios e categorias em diferentes níveis e cada um deles é representado por um código numérico. As unidades de classificação da CIF são as categorias. Elas são formadas por uma letra, B, S, D ou E, que representa o componente da CIF onde o código aparece, seguida por números. As funções do corpo são representadas pela letra B, as estruturas pela letra S, a atividade de participação pela D e os fatores ambientais pela letra E. Essas letras são seguidas por um código numérico que começa com o número do capítulo, com um dígito, seguido pelo segundo nível, com 2 dígitos, e pelo terceiro e quarto níveis, que seriam os qualificadores, um dígito cada. Para que se transforme em código, cada categoria deve ser completada com um qualificador, que indica a magnitude do nível da saúde. Cada número representa um nível, sendo 0, não há problema, 1, problema leve, 2, problema moderado, regular, 3, um problema grave, 4, um problema completo, 8, não especificado e 9, não se aplica. Estes são qualificadores genéricos e servem para os componentes B, S, D e E. Para os componentes E, que são os fatores ambientais, utiliza-se, além do genérico que representa uma escala negativa, o sinal de mais, para representar uma escala positiva, indicando um facilitador. Por exemplo, a sigla E130.2 indica que os produtos para a educação são um obstáculo moderado. Inversamente, a sigla E130 mais 2 indicaria que os produtos para a educação são um facilitador moderado. Para o componente B, funções do corpo, o número indica a extensão de uma deficiência. Por exemplo, o código B167.3 indica uma deficiência grave nas funções mentais específicas da linguagem. Para o componente S, estruturas do corpo, o número também indica a extensão de uma deficiência, porém pode-se utilizar um segundo qualificador, que indica a natureza da mudança na estrutura do corpo em questão, onde utiliza-se a legenda 0, nenhuma mudança na estrutura, 1, ausência total, 2, ausência parcial, 3, parte suplementar, 4, dimensões anormais e assim sucessivamente. Assim, usa-se, por exemplo, o código S730.32 para indicar a ausência parcial do membro superior. Para o componente D, as atividades e participação, também podem ser utilizados 2 qualificadores, onde o primeiro indica o problema no ambiente habitual da pessoa e o segundo uma limitação.
Por exemplo, D5101.1 como primeiro qualificador indica leve dificuldade para tomar banho utilizando dispositivos de auxílio disponíveis no seu ambiente habitual. Ou D5101.2 como um segundo qualificador, que indica dificuldade moderada para tomar banho sem o recurso de dispositivos de auxílio ou a ajuda de outra pessoa. Então, consolidando, os números que se seguem às letras completam a categoria. Quanto mais números, maior é o nível de detalhamento da categoria. Para que uma categoria se transforme em um código, um ponto final ou um sinal de mais deve ser colocado ao final da categoria e, à frente dele, pelo menos um número deve ser adicionado. Este número é o qualificador que indicará a amplitude do problema, barreira ou facilitador. Vamos entender mais sobre os números 8 e 9. Quando os dígitos 8 e 9 são utilizados como qualificadores, eles têm significados diferentes do que quando eles são usados em códigos. O qualificador 8 significa não especificado e é usado quando as informações fornecidas sobre a categoria são insuficientes para nortear a escolha de um qualificador apropriado. Por exemplo, eu sei que há um problema de visão, mas não sei se esse problema é leve ou grave. O qualificador 9 significa não aplicável e é usado quando nenhuma especificação puder ser fornecida sobre aquela categoria. O uso do qualificador 9 ocorre mais quando o uso da categoria é inapropriado para aquele indivíduo, como por exemplo no código B650, que seriam funções de menstruação para um homem. E como ou onde a CIF é aplicada? Bem, a CIF pode ser usada para vários fins. Entre eles, temos como uma ferramenta estatística, que trabalha na coleta e registro de dados, uma ferramenta de investigação para medir resultados, a qualidade de vida ou os fatores ambientais, também como uma ferramenta clínica, onde ela vai avaliar necessidades, compatibilizar os tratamentos com as condições específicas, avaliar as aptidões profissionais, a reabilitação e os resultados. Também como uma ferramenta de políticas e programas sociais, que agem no planejamento do sistema de segurança social, em projetos e no desenvolvimento de políticas. E, enfim, como uma ferramenta pedagógica, na elaboração de programas educacionais para aumentar a conscientização e realizar ações sociais. E a CIF-CJ? Em 1995, a OMS formou um grupo internacional de trabalho com o objetivo de desenvolver uma versão da CIF dirigida apenas para crianças e jovens de 0 a 18 anos, oficialmente aprovada em 2007. A CIF-CJ tem uma base similar à da CIF, definindo a funcionalidade e a incapacidade através dos mesmos componentes. Ela fornece uma linguagem comum para a funcionalidade em que o perfil funcional de crianças com uma condição de saúde pode ser traçado. Esse perfil é importante para a definição sobre o que deve ser avaliado. Foi dada particular atenção a 4 pontos-chave. 1. Criança no contexto familiar. 2. Atraso no desenvolvimento. 3. A participação. E 4. O ambiente. A CIF-CJ foi aprovada em 2007 e traduzida em 2011. Ela tinha a necessidade de modificar e ampliar as descrições para os códigos existentes, para incluir as etapas do desenvolvimento da criança. Porém, a versão era consistente com toda a organização e estrutura da CIF. Então, o Grupo de Referência para a Funcionalidade e Incapacidade, na reunião anual da Rede da Família de Classificações Internacionais da OMS, aprovou a união da CIF com a CIF-CJ em 2015. Muito obrigada pela atenção!